E aí, galera, tudo bom? Viu? Eu sei falar galera. Eu falo várias loucuras, inclusive, né? Não é só galera, né? Cara, eu tô muito feliz de estar aqui, feliz com esse tema. Só fiquei chateado, porque o teatro roubou minha pregação inteira. Roubou não, eu que tô roubando a pregação do teatro agora, né? Cara, eu tô muito feliz de estar aqui mesmo. Eu nem sabia que tinha esse negócio de figurinha dourada, e nem sei se eu sou. Eu sei que hoje fui lá na Barra, eu passei no Barra Shopping, tem lá umas mesas assim, com uma loja de figurinha, tem um monte de mesa para você ficar trocando lá, né? E tudo mais. Eu adorava colecionar figurinha, mas minha mãe, não sei se a sua é assim, ela falava que, tipo, não fazia sentido, que é jogar dinheiro fora. Sua mãe não fala isso não, né? Só a minha. Porque eu acho que ela pensa, gasta dinheiro com papel. Eu falei, mas eu gosto e tal. Eu lembro da escalação da Copa de 94, que foi o ano que eu colecionei figurinha. Então, 94, né? Eu sei. Não é, eu sou bem velho, né? Já dizia o Luiz, né, que apesar de eu ser velho, ainda quebra Jesus. Nunca vou esquecer, cara. Mas eu lembro até a escalação, mais ou menos, né? O goleiro eu chamava Tafarel. Aí os zagueiros era fácil gravar, porque era Ricardo Rocha e Ricardo Gomes. Aí era dois Ricardos, né? Ricardo Rocha, Ricardo Gomes. O lateral direito era Jorginho. Já ouviu falar de Jorginho, né? Um lateral direito da seleção brasileira daquela época? Nunca. Ele é membro da nossa igreja da Barra, sabia? Um jogador da Copa de 94, da minha época. O lateral esquerdo, quem que era? Ah, era o Branco. Já ouviu falar do Branco? Não. Já, o cara com a camisa da seleção já ouviu falar do Branco. Meio de campo, quem que era o meio de campo do Brasil? Né? Dava gosto de saber a escalação. Hoje, né? Hoje o Neymar vai, né? Aí se machuca, né? Deixa pra lá, deixa pra lá, né? Não quero comentar nada sobre o Neymar, que você às vezes é contra, às vezes é a favor, e eu não sou nem contra nem a favor, para mim tá tudo bem, né? Eu só não queria que ele se machucasse. Mas tinha o Leonardo, Mauro Silva, Márcio Santos, só nome que você nunca ouviu falar na sua vida, né? Mas tinha a dupla de ataque do Brasil era Bebeto e Romário. Aí todo mundo sabe, né? Bebeto e Romário. E aí foi um ano muito emocionante a Copa. A final foi uma disputa por pênaltis contra a Itália. E no último pênalti, quem bateu o pênalti era o craque da seleção da Itália, Roberto Baggio. Já ouviu falar? Não, né? Mas ele era o melhor jogador da Itália, era o atacante goleador. E aí eu lembro do Galvão Bueno narrando, todos no gol com o Tafarel. E aí, Roberto Baggio parte para a batida. Quando ele bateu, ele chutou por cima do gol. E aí o Brasil foi tetracampeão. Cara, e eu lembro que talvez foi a cena do futebol mais emocionante da minha vida. Já estava na hora do culto, meu pai é o pastor, e eu fiquei lá em casa assistindo. Já desço, pai. Meu pai desceu, foi pregar, e eu fiquei assistindo o último pênalti da final. Não faça isso, tá? Na nossa igreja não pode, só na minha que podia, né? O filho ficar assistindo a última cobrança de pênalti da final da Copa do Mundo. E aí o Brasil foi tetra, e eu lembro do Galvão gritando, é tetra, e todo mundo ficou maluco. Enfim, depois eu assisti algumas outras Copas também, aqui o Brasil foi penta também, eu assisti, né? Assisti o 7-1 da Alemanha. Mas o assunto hoje não é futebol, né? O assunto hoje é adoração. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de adoração. E cara, eu achei incrível que a galera começou a falar de adoração e eles começaram citando Abraão. E eu preguei sobre Abraão outro dia aqui na igreja, se você lembra. Eu falei um pouco mal dele, né? Deixa pra lá, vamos falar do... Aí eu falei, hoje eu vou falar uma coisa boa sobre Abraão, né? Aquele dia eu citei o capítulo do lado oculto, o lado difícil, o lado ruim. O dia que Abraão falhou 2 vezes de uma forma muito feia, mas não tem como falar de adoração sem falar do dia que Abraão acertou. Tá aí. Talvez pregando sobre o lado oculto, estou falando só do dia que os caras erraram, né? Mas Deus me deu a oportunidade de redimir a história de Abraão aqui hoje e falar do dia que Abraão se tornou o parâmetro, o padrão do que é a adoração. E eu quero ler com você Gênesis 22, abre aí, Gênesis 22, a gente vai ler a partir do primeiro versículo até o 14, tentar ler bem rapidinho, porque é grande. E eu queria que você gravasse isso, né? Adoração significa render o que você mais ama. Render é entregar, né? Quando alguém se rende, alguém se entrega. Render é entregar.
entregar o que você mais ama. E é interessante que entregar nem sempre significa perder. É só dizer: Deus, é tão seu que eu aceitaria até perder. Isso é adoração. Eu conheço adolescentes da nossa igreja que são grandes adoradores, porque já tiveram nesse dia e nesse lugar de saber que tinha que entregar para Deus aquela coisa mais importante. E posso dizer, eu tenho muito orgulho de você porque você entregou. Eu sei que tem adolescentes aqui assim. E meu sonho é que todos sejamos assim. E talvez depois dessa mensagem a gente dê um passo mais forte na direção disso. Vamos ler? Gênesis 22, versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova e dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse: tome seu filho e seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região do Moriá e sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou, e levou o seu jumento, e levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu dali na direção do lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pregou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou brasas de fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Isaque disse a seu pai: meu pai. Ele: sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro, um carneiro, preso pelos chifres num arbusto. E foi lá e pegou-lhe, o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. E Abraão deu o nome àquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Você já ouviu algo aqui no teatro e acabou com a minha pergunta, porque a minha primeira pergunta ia ser: e aí, fala para mim. E tá tudo bem, porque o teatro mandou bem demais. Fala para mim, quando eu falo a palavra adoração, o que vem na sua cabeça? Vamos lá. Tempo. Adoração significa entregar. Vamos lá, é isso aí, tá indo bem. Quem mais? Adoração significa sacrifício. Entregar, sacrifício. Vai, Lu. Rendição. Resposta a uma revelação de quem Deus é. Perfeito, isso também é. Porque a adoração é o que a gente faz quando descobre quem é Deus. A gente se entrega, a gente sacrifica, a gente se rende. Que mais? Tá, nossas respostas estão muito maduras. Mas vamos falar a verdade, que também, essa que vocês falaram é a verdade de vocês, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas vamos falar a verdade, assim, do que a gente vê acontecendo na prática e até na nossa vida. A adoração, às vezes, é tratado como aquele momento do culto. Aqueles 20 a 30 minutos que acontecem antes da oferta e da palavra. Principalmente se for aquele momento que toca aquela música lenta.
aquela música suave, com uma letra que embala a gente. E se a gente levanta a nossa mão naquele momento e sente algo especial, de certa forma a gente acaba tratando esse momento como adoração. Mas todo mundo aqui sabe que se adoração é isso, quando acaba o louvor, acaba a adoração. E aí a gente volta para a vida normal. E se a gente considerar que isso é adoração, a gente vai dizer então que a adoração dura 20 minutos, 30 minutos e depois fica guardada na igreja? Adoração é uma coisa que dura 20 minutos, 30 minutos, dependendo se for uma vigília, até uma hora. Mas quando acaba aquele tempo que a gente viveu, aquela adoração, depois a gente vai para casa e a adoração fica. E aí quando a gente lê a vida de Abraão, a gente descobre que a ideia de adoração, ela avança muito mais do que o momento do culto. A ideia de adoração, na verdade, ela vai mudar a forma como a gente vive na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. Ela vai mudar o jeito que a gente lida com o nosso celular. Ela vai mudar as coisas que a gente mais ama, porque adoração tem a ver com as coisas que a gente mais ama na vida. Então hoje eu queria subir com você a montanha que Abraão subiu, no Monte Moriá. Eu queria que você fosse comigo, e quando a gente vai no capítulo 22, e a gente está falando de adoração, a gente está falando do capítulo mais pesado da vida de Abraão. Você concorda comigo? Eu sei que aqui talvez seja mais difícil da gente entender. Cara, tá bem frio, né? Eu não sei você, mas eu tô congelando aqui. A adoração estava pesada hoje, né? Mas eu olho para a vida de Abraão, cara, e eu sou igual vocês, eu não tenho filho ainda. Alguém aqui tem filho? Não, eu nada contra, então tudo contra. Deixa para lá. Seria complicado se você tivesse, mas é possível biologicamente, né? Adolescente já está na puberdade, né? Só para garantir que você não tem filho, né? Antes de eu falar. Mas a verdade é que, cara, só quem é pai sabe o que significa entregar um filho. A gente só consegue imaginar. A gente só consegue ter uma ideia bem vaga. Deve ser difícil entregar um filho. Mas quem tem filho, porque tipo assim, é a parada que virou a maior responsabilidade da sua vida, virou uma parte de você, do seu DNA. Sabe, ontem mesmo eu estava conversando com seu pai, Lu, e com a sua mãe, aqui no gabinete, estava trocando uma ideia. E ele estava falando do dia que a Rafa machucou ele, não sei se foi uma faca, ou foi você, agora eu não lembro. Algum episódio que aconteceu na cozinha, que ela foi fechar a gaveta e fechou no dedo dele, se não me engano. Foi a Rafa, né? Não foi você, falei que não foi você. Foi a Rafa, pô. E aí ela fechou a gaveta no dedo dele. E aí ela se sentiu tão mal. Ela, desculpa. E foi como ele falou. E ela baixou assim e ficou, tipo, muito mal. E ele, tipo, em vez de, você está muito errada mesmo, só fedorenta, sei lá. Ele se sentiu tão mal, não por ter ficado com o dedo doendo, mas por ver como ela ficou mal. Porque é isso que um pai pensa, de verdade. O pai, ele tem vontade de não deixar que o filho sofra. Se ele pudesse, ele sofreria no lugar. Normalmente, o amor de Deus como pai é desse jeito. E a gente fica meio, cara, como que Abraão vai entregar Isaac, tá ligado? Era mais fácil dizer, Deus, eu não posso me entregar. Tipo, eu troco com ele, né? Eu viro o sacrifício. Mas o problema de Abraão é que ele já tinha errado muito com Deus. E agora ele tinha aprendido uma coisa, cara, o que Deus mandar, do jeito que Deus mandar, eu vou fazer. Talvez por isso Abraão, ele é um dos maiores símbolos de adoração da Bíblia, porque quando ele errou muito com Deus, ele aprendeu. Ele aprendeu que
Adoração é, cara, o que Deus mandar, do jeito que Deus mandar, eu vou fazer. Então, chega esse momento onde, depois de ter errado muito, Deus falou assim: Abraão, agora eu quero te mostrar como você foi transformado. E aí ele decide fazer a pior coisa do mundo, pedir o próprio filho dele. E aí, ele pega seu filho, né, aquele que você ama, e oferece um sacrifício na montanha que eu vou te mostrar. Então, Isaac não era só um filho, ele era tipo o filho que ele pediu a vida inteira para Deus. Ele era tipo o filho que significaria o cumprimento das promessas de Deus na vida dele, porque ele se tornaria o pai de uma grande nação. E quem é que sabe, para vocês virar um pai de uma grande nação, você tem que começar pelo menos por um filho. Então Deus vai lá e pede. E sabe o que é legal? Às vezes Deus pede uma coisa pra gente, e se tipo a gente tem que entregar, talvez a gente entrega no impulso, não é verdade? Ah, não, vou ver se eu entrego logo, que aí tipo não dá tempo de pensar. Só que quando Deus pediu Isaac para Abraão, Abraão começou a caminhar para essa região da montanha de Moriá. Só que Abraão fez um percurso que durou 3 dias. Ou seja, Abraão teve tempo suficiente para pensar em desistir. Porque às vezes a gente não é assim, a gente fala: ah, Deus, eu vou fazer isso, e aí de repente a gente não faz porque o tempo passa, sabe? E aí a gente ganha tempo para ficar desencorajado. Mas Abraão caminhou 3 dias, cara, e foi indo naquele lugar, e ele estava tão convicto, cara, que era aquilo que ele ia entregar para Deus, e que nada ia roubar aquilo dele, nada ia roubar dele aquela ideia: eu vou entregar para Deus. E cara, eu acho que Deus escolheu essa montanha exatamente para que Abraão tivesse 3 dias de caminhada para pensar. Eu acho incrível como essa história do Antigo Testamento, ela se conecta com a noite em que Jesus, no Monte do Calvário, foi sacrificado como o Cordeiro de Deus. A primeira coisa é isso, porque a caminhada dele durou 3 dias, o mesmo tempo que Jesus permaneceu morto naquela sepultura. E então ali ele não fingiu que Deus não queria, ou que Deus não tinha falado direito. Ele manteve firme aquela decisão, nada impediu Abraão. Então a primeira coisa sobre adoração é que adoração não é momento, é decisão de vida. Adoração é quando você escolhe que a sua vida pertença a Deus. O pessoal fala: cara, adoração é muito mais sobre a sua vida depois daquele momento do que sobre aquele momento. Eu tenho uma prima que ela se casou e ela foi para uma conferência, e naquela conferência ela voltou muito impactada. Essa prima hoje está voltando para Jesus, mas ela ficou muito tempo afastada e se casou até com uma mulher. Mas nesse período ela foi com o seu marido para uma conferência de adoração, e chegou lá. Eles receberam uma grande palavra de Deus, de que eles seriam pessoas que iam cuidar de crianças, iam fazer um trabalho social incrível, e como Deus ia agir e prosperar. E aí ela me contou isso, dizendo: olha o tamanho do chamado que Deus falou para a gente, que a gente tem. Só que, sabe, quando eles voltaram desse lugar, eles brigaram como marido e mulher, pra caramba, tiveram vários problemas no casamento, várias situações bem complicadas mesmo, ao ponto de que quando ela saiu do casamento, ela foi morar com uma mulher. Ou seja, cara, foi terrível a experiência dela com aquele homem, entende? Que era o marido dela. E, cara, quando ela passou a viver toda aquela vida, talvez ela esqueceu, mas eu nunca esqueci da palavra que Deus deu para ela naquela conferência. Naqueles 10 minutos de uma conferência, Deus falou profundamente. Mas quem aqui sabe que a coisa mais importante não é o momento que Deus está falando por 10 minutos? É o que aqueles 10 minutos vão significar nas decisões que você vai tomar na sua vida pelo resto dela. Entende o que eu estou falando? E cara, eu ainda oro por ela está voltando para Jesus agora. De vez em quando ela me assiste, talvez ela vai me assistir aqui. Ela manda mensagem: caraca, assisti a pregação domingo, assisti não sei o quê. E ela mora em Minas Gerais. E
eu tenho visto que ela tem voltado seu coração. Acho até que ela separou dessa menina, que ela ficou junto um tempo. Mas a grande verdade é que a verdadeira adoração, ela é influenciada pelas coisas que a gente decide fora do momento emocionante. E olha, eu adoro momentos de adoração emocionantes. Eu tenho sentido alguns cultos, todos de alguma forma, mas alguns até mais. Cara, que é como se o céu estivesse aqui assim, ó, e baixinho, parado do meu lado. Tem alguns momentos de louvor aqui e tal, que eu fico, nossa, cara, que coisa incrível. Mas eu gosto de calcular o meu relacionamento com Deus não por aquele momento incrível, mas por como está a minha semana. Essa semana eu cometi um erro gravíssimo. Eu tentei assistir The Last of Us de novo. Eu estava meio entediado. Aquela série, Last of Us. The Last of Us. Tá bom assim? Last of Us. E aí eu estava assistindo, e aí, cara, quando chega no episódio 2 ou 3, você fala assim, eu perguntei, por que eu estou assistindo isso? Porque começa a acontecer umas coisas escabrosas, né? Enfim. E aí, eu cometi um outro erro. Eu pulei as partes que não estavam legais para mim e continuei assistindo a série como um todo. E só piora. E como aquilo influenciou meus pensamentos. Como essa pequena decisão que eu inseri na minha semana, no meu horário livre, que eu tenho direito de descansar e assistir alguma coisa aleatória, e bota aleatório nisso, não recomendo, mas como essa decisão do que eu ia fazer no meu tempo que não é o culto de domingo, influenciou nos meus pensamentos. Quem aqui entende o que eu estou falando? Ah, pastor, que você deixou de acreditar em Deus? Não, nada disso, não tem como deixar de acreditar em Deus, porque eu já vivi com Deus já é infinitamente, mas o ponto não é que aquilo tirou a minha fé, mas aquilo ali influenciou a minha caminhada de santidade, influenciou minha alegria na adoração, minha alegria no devocional, influenciou a minha disposição de estar feliz com Deus. Por quê? Porque aquilo é conteúdo e foi entrando na minha mente, e às vezes eu estava pensando sobre algo lá, e às vezes nem era algo bom que eu assisti lá. Sabe, adoração não é domingo. Adoração são as decisões que a gente vai tomando. E é incrível como Abraão conseguiu caminhar 3 dias levando Isaac. Em nenhum momento ele falou, eu vou voltar daqui, eu não vou entregar meu filho. Cara, ele ficou firme. Ele falou, eu vou, ninguém vai me impedir de ir. Se Deus mandou eu ir, eu vou. Eu não vou discutir comigo mesmo. Eu não vou deixar nenhum momento de fraqueza, de medo, de insegurança me fazer voltar. E aí ele chega no momento, perto já de subir na montanha, ele estava seguindo com outros 2 servos. Cara, está bem frio mesmo, assim, está bastante frio. Recomendo menos frio, na verdade. Ali, ó, tá botando um urso polar ali, né? Se vestindo de urso polar, né? Botando a pele mais grossa que ela encontrou ali para cobrir. Eu recomendo o desligamento de mais uma máquina. Aleluia. De repente, botar no 25, assim, não quero interferir no culto da base. Se vocês estão gostando, tá tudo bem, tá? Mas tô frio a beça. Eu só falei porque eu acho que vocês concordam comigo. Mas voltando para a adoração. Então, ele chega naquele lugar perto da montanha que Deus mandou, e ele vira para os 2 servos e fala, olha, daqui vocês ficam e vai subir só eu e o garoto, eu e Isaac. E ele fala, mas vocês vão fazer lá? A gente vai adorar. Aí pensa, vai levar a caixinha de som da JBL, com bateria, não é verdade? Que duraria algumas horas, bastante horas, uma playlist bem uau, não é verdade? E aí, chega lá, bota a caixinha e fica assim, ó, olhando para a estrela. Não é verdade? Isaac e Abraão, olha, imagina, o pai e o filho. Faço carinho na barbinha do papai, né? Cara, seria isso que a gente imaginaria hoje acontecendo. Mas Abraão não levou o JBL, ele levou um cutelo.
que é uma faca bem amolada. Ele levou a forma como ele carregava fogo, eu não sei se era tocha, eu não sei se era um lampião, ou se era algum líquido que ele... Aí chegava lá. Mas ele falou, a Bíblia fala que ele levou fogo. É o que a Bíblia escreve. Ele levou faca, ele levou fogo, levou pedras no jumento lá, né, para poder fazer o altar, levou corda, que a Bíblia fala que ele amarrou Isaac para colocar no altar. Ele levou os instrumentos de adoração dele, que era fogo, faca, corda e pedra. Resumindo assim. E ele sabia que o que ia acontecer ali é que ele ia entregar aquilo que ele mais amava. Porque a palavra adoração no Antigo Testamento, a gente vai falar de 3 palavras adoração hoje. No Antigo Testamento, que a Bíblia foi escrita na língua hebraica, é a palavra sachá, que significa se curvar, se prostrar, abaixar até o chão diante de um rei, assim, ó. Isso significa a palavra sachá. Me falaram que esses carpetes estão meio empoeirados, dando alergia. Amém. Amém. Ih, minha mulher está me ligando na hora da pregação, e meu computador está online. Que bênção. Então, é literalmente você se colocar à disposição de alguém rendido. O que é rendido? É tipo, sem chance de reação. Ou seja, o sentido original da palavra adoração não tem nada a ver com sentir uma emoção bonita. Falar aqui arrepio, tem nada a ver com arrepio. Não tem aquela sensação de uau. É render-se, é literalmente entregar-se a alguém que é maior do que você. Aí sim a gente se arrepia, né? Porque não tem como não se arrepiar quando você reconhece que tem alguém que é maior que você naquele lugar. Eu lembro que teve um pregador jovem, de uma teologia um pouco questionável, bastante questionável, que ele falou: quando eu estou na presença de Deus, já nem me sinto inferior. Eu falei: então você não está na presença de Deus, irmão, você está na frente do diabo. Por quê? Porque ele sabe que Cristo fez um sacrifício na cruz. Aí ele fala: não, porque Jesus me deu dignidade na cruz. Tudo bem, mas não tem dignidade na cruz que te torne Deus. Entende? Deus continua sendo Deus, e a adoração sempre vai ser você se entregar a alguém que merece. A definição da Lu, nesse sentido, todas as definições foram corretas, mas a sua é bem clara, é você reconhecer quem Deus é em primeiro lugar. E aí você reage ao que Deus é. E gente, não tem como. A primeira coisa que a gente reconhece diante de Deus é que Ele é Deus, e a gente não é. Então a adoração tem um altar no Antigo Testamento, ou seja, um lugar de entrega, tem um preço, tem um custo, ou seja, você oferece alguma coisa valiosa. Tudo que se oferecia no Antigo Testamento nos altares era alguma coisa que tinha valor monetário. E aqui pior ainda, o valor da vida, o próprio filho. E em terceiro, tem uma rendição, que é uma forma de você se ajoelhar e reconhecer: quem está no controle aqui não sou eu. Mas aí quando a gente vai para o Novo Testamento, tem um lugar onde Jesus começa a conversar sobre adoração com uma mulher. A mulher samaritana, João capítulo 4, já leu? João capítulo 4 é um momento onde Jesus encontra uma mulher samaritana, e eles começam a conversar na beira do poço. Sabe aquela música? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Essa é a história da mulher samaritana. Você vai cantando aí na tua mente, você vai, né? Então é uma mulher com a vida errada, relacionamentos errados,
A frase de Jesus para ela é: porque 5 maridos já tiveste, o que tem agora não é seu marido. Ou seja, ela já tinha casado e divorciado oficialmente com 5 homens. E agora ela estava vivendo como se fosse esposa com um cara que não era casado com ela. Jesus está deixando claro que aquilo não era a condição matrimonial que ele planejou para ela. Mas essa mulher com a vida bagunçada, ela é acolhida por Jesus. E ela tinha uma reputação ruim na cidade. Todo mundo naquela cidade olhava ela de forma torta. A Bíblia fala que ela ia buscar água no poço meio-dia. Por que buscava meio-dia? Porque é o horário que ninguém quer ir, um sol desgraçado. Literalmente o sol do meio-dia. E aí ela ia, porque nenhuma outra mulher, todas as mulheres iam cedo, porque o sol estava baixo. Acordava cedo, primeira coisa que se fazia, pegar água no poço. Por quê? Porque vai dar para o café, para o almoço e para a janta. Ela não, ela ia na hora do almoço, quando já deveria estar ter se alimentado pela segunda vez, ela ainda está indo buscar água. Por quê? Para não encontrar com ninguém. Porque ela sabia que sofreria preconceito. E quando ela está conversando com Jesus e a conversa se aprofunda, ela percebe que Jesus carrega uma certa autoridade e ela começa a perguntar para Jesus sobre a adoração. E a pergunta é: Jesus, qual é o lugar certo para adorar? Ela não sabe que Jesus é Jesus. Ela só está conversando com um cara que ela viu que manja de Deus. Aí ela fala: vocês judeus dizem que é em Jerusalém, e a gente que é samaritano diz que é aqui nesse monte. O monte ali é Gerizim. E ela pergunta: quem está certo? E ela pensa que a adoração é uma questão de lugar. E de dia, né? É domingo ou sexta, aonde? Na igreja. E acontece junto com o pastor ou a pastora, né? Acontece junto com um líder religioso num dia certo e num lugar certo. Só que a resposta que Jesus dá, ela implode essa ideia, ela destrói essa ideia. Em João 4, 23 e 24, o resumo é mais ou menos assim: vai chegar a hora, e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Vocês sabem esse texto, gente? Estou com frio, é isso? Os verdadeiros adoradores é quem o Pai procura, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque é necessário que quem adora a Deus, porque Deus é espírito, o adore em espírito e em verdade. A palavra adorar aqui é a palavra grega, porque o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego, a versão original. E a palavra grega aqui é proskinei. Aí cada um vai falar de um jeito. Tem gente que fala prosquineio, prosquinel, proskinei. Aí não importa, porque ninguém fala grego aqui, então tá tudo certo. E nem é o grego atual, é o grego de 2000 anos atrás. Mudou alguma coisa, né? Há 50 anos atrás você falava vós me ser, em vez de falar você. É que a gente foi a mudar. Hã? Então, é o que eu estou falando, né? 50 anos atrás, imagina há 2000 anos. Se há 50 falava vós me ser, vossa mercê, aí virou você. Você sabia que no Brasil a gente fala que falar você é informal, né? E aí fala, não é você, fala tu. Lá em Portugal, se você falar tu é informal, e se falar você é formal. Ou seja, o cara fala, não, você não pode chamar Deus de você. Mas se eu chamar Deus de você em Portugal, eu estou falando certo. E se eu falar tu no Brasil, eu estou falando certo. Mas se eu mudar o país, a regra inverte. Eu desisto, né? Eu chamo de você, mas Deus sabe que eu estou respeitando. Mas a palavra adoração aqui é proskinei. E significa se curvar e beijar em direção àquela pessoa. Que é muito parecido do que acontece na palavra sachá, que é se deitar diante de uma pessoa de forma reverente. Aqui é se curvar e beijar. É beijar com respeito. É como quem beija a mão de um rei. Ela tem o mesmo coração, continua sendo se render diante de alguém maior.
Só que aí Jesus acrescenta algo que muda tudo. Ele fala, mas é adorar, é se curvar e beijar em espírito e em... Minha mulher ligando. Eu não vou atender, amor. Deixa eu só falar assim, estou pregando. Eu não faço isso no culto da IC. Gente, dá licença, rapidinho. É só porque minha mulher, se fosse qualquer outra pessoa, não atenderia. Eu estou no meio da pregação. Tem um monte de adolescente me vendo atender culto, a telefone na hora da pregação. Estou dando um mau testemunho desgraçado aqui. Tá, bem, tchau. Pronto, gente, você viu que eu atendi, mas foi para dar bronca. Bronca não, que eu não dou bronca na minha mulher. Ela que dá bronca em mim, não é verdade? Mas deixa eu ver lá. Voltando, só que o que muda não é só adoração, é em espírito e em verdade. O que significa em espírito e em verdade? Quem me explica? Vamos lá, vocês que são os teólogos da parada aí. Tá bom, em espírito significa que você não precisa mais de um lugar ou um horário para fazer. É aqui dentro que acontece. Isso que significa em espírito. Porque aqui não está falando do espírito com E maiúsculo, como se fosse o Espírito Santo, não. Você adora a Deus no seu espírito. É como se o seu espírito estivesse se comunicando com Deus. E se é no espírito, não precisa ser em nenhum lugar específico. É isso que significa dizer, eu adoro em espírito. Eu adoro dentro de mim mesmo. No meu interior fluem fontes de águas vivas, que é o resultado da minha interação com Deus. Eu adoro em espírito. Eu já não preciso estar no culto para adorar. Eu adoro em qualquer lugar. Eu me prostro diante de Deus. Eu me curvo. Eu me direciono na direção dele para beijá-lo em honra em qualquer lugar. Eu não preciso ir para o monte. Eu não preciso ir para o templo. Eu não preciso. Pastor, se a gente pode adorar a Deus em casa, por que a gente vem no culto? Essa é uma excelente pergunta. A gente vem para se reunir com a igreja de Jesus. Porque a igreja não é você sozinho, é a junção de todas as pessoas que creem em Jesus. A gente vem para a gente ser a igreja, ser relacionamento, porque Deus ensinou a gente a amar a Deus, que é adorá-lo, mas também amar ao próximo, amar os nossos irmãos, que também é essa reverência da presença de Deus que tem em cada uma dessas pessoas. Então, quando eu amo você, eu estou adorando a Deus, porque eu vejo Deus em você. Não estou adorando você, amém? Mas a gente está vivendo como igreja, porque Jesus mandou amar a Deus e ao próximo. E o que é adorar em verdade? Gente, tem tanta gente que discute teologicamente, mas assim, adorar em verdade é adorar sem fingir. Acabou. Adorar em verdade é adorar sem fingir. Tem gente que está pensando assim, estou de saco cheio, queria mesmo pedir misericórdia para Deus, que hoje eu não estou nem sentindo forte para adorar. Esse é o sentimento verdadeiro da pessoa. Mas por fora ela está com o microfone na mão, Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós declaramos que tu és rei, mas por dentro está assim, mas eu estou de saco cheio, Deus, eu não estou nem me sentindo preparado para orar, mas Senhor, que tu és exaltado, que tu és adorado, que tu és, obrigado por tudo, tipo assim, estou sentindo nenhum sentimento de gratidão no meu coração. Obrigado por tudo. Pastor, eu posso agradecer sem sentir? Pode. Eu posso falar assim, Senhor, eu te agradeço mesmo que eu não esteja sentindo vontade. Te agradeço porque o Senhor merece. Pronto. Tem verdade? Não tem verdade? Mas você também fez uma forma de dizer, Deus, você é a autoridade, eu não sou. Eu sei que eu tenho razões para te agradecer. Mesmo que no meu coração, a minha vontade era dizer, Senhor, hoje eu nem sei porque eu estou te adorando. A grande verdade é que adorar em espírito significa em qualquer lugar, e em verdade significa não fingir. Não adorar falando para Deus algo que realmente você não esteja sentindo. Mas pastor, e se eu tiver com raiva de Deus? Como é que eu vou adorar Ele? Falar, Senhor, eu vou te adorar porque apesar de eu estar com raiva do Senhor, por algumas razões que eu interpretei alguma coisa que você está fazendo, e por talvez não entender direito, eu estou sentindo irritado, eu mesmo estando com raiva, eu sei que o Senhor é Deus e eu não sou.
E se eu estou com raiva, alguma coisa eu estou ignorando sobre o Senhor. Eu estou sendo ignorante, mas eu vou te adorar mesmo assim. Porque na real eu sei que mesmo que eu não esteja entendendo, tu merece adoração. Sabe aquela música do Thales? Thales, vocês sabem Thales, né? Thales Roberto. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que vai cuidar de mim. Mesmo sem entender. Pronto. Adorou a Deus com verdade. Adorou. Mas dizendo, mas eu não estou entendendo. Tipo assim, eu estou chateado. O Senhor está fazendo exatamente o contrário. Mas ele canta também. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E aí ele continua a adoração. Cara, essa música é uma expressão perfeita de uma adoração de verdade. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o momento certo de tudo. Ou seja, está reconhecendo que Deus é Deus, que eu sou pequenininho, eu não entendo, eu estou com raiva, mas mesmo assim, sendo sincero sobre o meu não entendimento, eu continuo adorando, e eu não preciso ser falso. Ai, Deus, você é tão maravilhoso, mas por dentro eu estou sentindo que eu não estou entendendo nada, que eu estou chateado. Entende o que eu estou falando, gente? Pronto. Aprendeu a adorar em espírito e em verdade? Ah, pastor, já sei, adorar em verdade é quando eu adoro Deus com raiva. Não, é quando você adora Deus sendo sincero com seus verdadeiros sentimentos no momento da adoração. Você pode adorar a Deus amando e falando que Ele é fofo, desde que seja aquilo que você está sentindo. Então não é que você adorar em verdade é você adorar chateado. Não, é adorar expressando a verdade do seu coração. E mesmo que você esteja chateado, não deixando de reconhecer que Ele é maior do que a sua chateação, que Ele é Deus. Ponto. E aí entra que a gente volta, depois de entender o que é adoração, volta lá para Abraão. E aí entra a segunda parte que lembra muito a morte de Jesus, porque Abraão levanta a mão com a faca dele, na hora o anjo grita, não toque no menino. E ele vê um cordeiro preso no meio dos arbustos. Deus tinha providenciado um cordeiro substituto. E Isaac não morre, o cordeiro morre no lugar dele. Por isso que Abraão chama de Deus proverá. E aí é muito lindo, porque no Novo Testamento, no Monte do Calvário, quem está ali é Jesus. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Então Jesus subiu o monte como o Cordeiro de Deus, só que dessa vez não teve substituto. Por quê? Porque ele era o substituto. Quem tinha que estar lá era a gente. Ele era o substituto que substituiu a mim e a você. Então, se a adoração precisa de altar, de cordeiro, de sangue, no Antigo Testamento, de lugar certo, de tempo certo, Jesus veio ser o último sacrifício. E como ele se tornou o último sacrifício, não existe mais época do momento certo. Sabe qual é o momento certo para adorar agora? Todo momento. Porque a adoração é não mais uma coisa que você faz para Deus para provar uma grande entrega num momento muito específico. A adoração é a entrega total de todo o seu coração e todas as suas vontades a Deus. Porque o preço já foi pago. E aí vem Romanos capítulo 12, vem a terceira palavra para adoração. A primeira é sachá, que é se prostrar. A segunda é proskinei. Tá bem, você não vai lembrar, né? Mas se lembrar, proskinei é Neymar. Deixa pra lá, né? Proskinei. Proskinegunei. Você não pegou esse meme, né? Deixa pra lá também, desculpa.
É outro meme. Só que agora vem uma terceira palavra. Romanos capítulo 12, 1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. A palavra grega aqui para culto racional é a palavra latreia. É outra palavra para adoração. Só que a diferença de latreia para proskinei e para qualquer outra, sachá, é que latreia significa um culto de uma vida inteira. Ela remete perfeitamente ao momento que Jesus está conversando com aquela mulher samaritana. Porque quem é que sabe que todos os sacrifícios até Jesus eram sacrifícios que você tinha que matar uma coisa, entregar uma coisa morta para Deus, um animal, no caso de Abraão, talvez um filho, mas não foi, graças a Deus, porque Deus não aceita sacrifício humano, era só um teste. O único sacrifício humano que Deus aceitou foi o próprio Jesus, que na verdade foi um sacrifício divino. Mas agora Deus não quer mais uma coisa morta. O texto fala que agora Deus quer uma coisa viva. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Brabo, né? A adoração do Novo Testamento, ela é uma adoração na vida e não na morte. A adoração do Novo Testamento, ela é chamada de sacrifício vivo, porque se antes você entregava uma coisa morta, agora Deus está dizendo: eu não quero você morto no altar, eu quero você vivo no altar. Por isso que a gente fala que a gente entrega a nossa vida no altar de Deus. Então a adoração no Novo Testamento é a gente inteiro, todos os dias, entregue na mão do Senhor. Não é uma coisa morta que a gente entrega no momento, é a nossa vida todo dia, em todo lugar. Porque a adoração é render a Deus aquilo que você mais ama. Por quê? Porque é como se você estivesse dizendo para Deus que Ele é a coisa que você mais ama. É a resposta que você dá para Deus por quem Ele é. Por isso a Bíblia vai dizer: ame a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente aprende a amar a Deus sobre todas as coisas, se torna muito fácil, ou se torna possível, a gente entregar para Deus qualquer outra coisa que a gente ame. Por isso que Jesus fala: aquele que vier após mim, mas não mais amar mais a si mesmo, mais o pai, a mulher, os filhos, do que a mim, não é digno de ser chamado meu discípulo. Por quê? Porque discípulo de Jesus começa amando a Deus sobre todas as coisas. O discípulo de Jesus, ele é um adorador quando ele entende a coisa mais importante que ele tem para amar. A oração mais profunda de um adorador é: Deus, você é a coisa mais importante da minha vida. O que falta eu te entregar? E cara, se a gente fosse fazer uma lista aqui agora, hein? Se a gente fizesse uma lista das coisas que a gente mais ama na vida. Pastor, é para eu deixar de gostar das coisas que eu gosto? É para eu entregar minha mãe? Não, cara, é para você se entregar para Deus. Você só tem que se livrar das coisas que realmente estão te impedindo de se entregar completamente para Deus. E tem muita coisa que você ama que não te impede nem um pouco de se entregar para Deus. Eu amo tocar violão,
Mas se o violão não é uma tentação para viver fora da presença de Deus, você não precisa entregar seu violão. Eu amo meu namorado. Se o seu namorado ou namorada, eu sei que adolescente daqui da base não namora, mas nessa suposição, se esse namorado, em uma vírgula, ele estiver sendo um obstáculo para você viver em santidade, a adoração é dizer, cara, te entrego agora. Quando eu comecei a namorar a Luíse, minha esposa, ela nasceu em 91, eu nasci em 87. Por isso que eu assisti a Copa de 94 e colecionei figurinha. A gente tem 4 anos de diferença. Então ela tinha 16 anos quando eu comecei a namorar com ela. Mas eu fui lá pedir autorização, o pai e a mãe dela, tudo direitinho. E eu tinha 20. E eu decidi namorar com ela exatamente pelo modelo de mulher que era comprometida com Deus que ela tinha. E cara, nesse namoro, a gente continuou namorando tudo certinho. E aí a gente se encontrou de novo e tudo certinho. E tudo certinho. Até um dia que eu me empolguei de um jeito pecaminoso, sabe? Eu sei que eu não deveria contar isso pra você. Mas eu não fiz nada, não cheguei a nenhuma vias de fato. Eu só me empolguei um pouco. A minha mão estava meio endemoniada nesse dia. Mas graças a Deus não consegui muita coisa. Sabe por que não consegui? Porque eu estava namorando uma adoradora. E ela falou, se a sua mão passar daí pra cá, hoje é o último dia que a gente namora. E aquele dia eu tinha certeza que aquela mulher era a mulher que eu ia casar. Entende? Porque eu precisava mesmo de uma adoradora para ser minha esposa. E ela precisava que eu me convertesse, não é verdade? Cara, aquele dia eu tive tanta certeza que ela era a mulher certa para minha vida. E a postura de devoção e adoração dela a Deus, de dizer assim, olha cara, deixa eu te explicar, Deus é mais importante que você na minha vida. Foi isso que ela falou naquele dia. E vários outros dias, com várias outras escolhas de vida que a gente ia pensando em fazer, eu ia descobrindo que ela era realmente uma adoradora, porque em nenhum momento, e nem hoje, eu acho que eu me tornei mais importante para ela do que Deus. E eu posso te dizer, teve um dia, em outra circunstância, que eu estava pensando sobre o meu chamado, e aquilo que Deus já tinha confirmado no meu coração, e sobre o quanto eu amava ela, e eu comecei a orar, e eu me encontrei com ela de noite, eu fui conversar, eu falei, cara, eu tenho que te dizer uma coisa, a gente está chegando numa fase estratégica, pensando em casar e tudo mais, eu tenho que falar para você, Deus ainda é mais importante para mim do que o nosso relacionamento. E falei isso chorando pra caramba, porque eu amava muito ela, ainda amo, né? Graças a Deus casamos, deu tudo certo. Mas, sabe, o nosso relacionamento, o nosso namoro, o nosso casamento, ele sempre foi baseado em uma ideia: Deus é mais importante. Entende o que eu estou falando? Deus é mais importante. Eu posso te dizer que em várias áreas da minha vida eu sou completamente imperfeito. Mas eu posso garantir uma coisa para você, mesmo sendo tão pecador e falho, mesmo tendo sido a pessoa que num momento de namoro eu caminhei para desvirtuar o propósito de santidade da minha namorada logo no início, eu posso te dizer que Deus é tão importante para mim, que mesmo que algumas coisas de primeiro momento eu não conseguia abrir mão, no segundo momento não chegava no terceiro, entende? Eu falava, não Deus, para onde eu estou indo? Estou distraído. Caramba, eu decidi assistir Last of Us. Last of Us. Essa série. E aí eu no meio assistindo, super empolgado, querendo ver, até quando o Joel morre, perde um pouco a graça, mas tudo bem. Opa, foi mal, não assiste não vale a pena. E aí eu
ainda insisti, sabe? Não, tá ruim aqui, vou pular umas cenas. Eu ainda insisti. Mas quem é que sabe que Deus também insiste um pouco com a gente, fala, cara, para, larga. A grande verdade é que a adoração tem mais a ver com as decisões que a gente toma na vida em determinados momentos do que esse momento tão maravilhoso de louvor que tem no culto. E a minha pergunta para você é, enquanto eu compartilhei todas essas histórias com você, e a própria história de Abraão, eu não sei se você pensou sobre isso, então quero te dar a chance de pensar agora. Quais são as coisas que ainda têm sido coisas que têm atrapalhado você de poder dizer, Deus, certamente o Senhor é quem eu mais amo, e eu vou sair desse culto hoje te amando como primeiro. Talvez você diga, pastor, eu não sei se eu consigo. Cara, eu não sei se eu consigo colocar essas coisas que eu amo tanto na minha vida. E cara, eu quero te dizer, eu sei exatamente o que você está dizendo, porque teve coisas que eu carreguei na minha vida, que Deus já tinha me dito com todas as letras, que era para eu entregar. E eu não consegui, naquele momento, sabe? Às vezes você pensa, pastor, nem sei se eu deveria estar mais nesse culto, porque tem coisas que eu não consigo, e eu já estou ouvindo você falar, e mesmo assim, eu sei que eu vou sair daqui, e eu vou continuar fazendo. Eu lembro que uma vez, quando eu era o pastor da base lá na Barra, não chamava base, chamava GAD. Depois eu explico. Mas quando eu era o pastor dos adolescentes, lá da Barra, uma menina chamada Juliana, tinha acabado de se converter, ela estava vindo no culto, estava tentando se firmar, ela frequentava a célula, ela vinha no culto, ela se sentia muito tocada pelo momento de adoração, e Deus falava muito com ela, porque esse momento é crucial, é muito importante também. E aí eu lembro, um dia acabou o culto, ela chorando, virou para mim, pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu posso vir no culto sexta, acho que na época era sábado, posso vir no culto sábado, mas durante a semana experimentar uma droga nova? Foi a pergunta da Juliana para mim. Eu posso vir no culto domingo e no sábado experimentar uma droga nova? Cara, nunca imaginei que eu ia receber essa pergunta de alguém na minha vida. Ela foi tão sincera. Ela tipo assim, ela não tinha nenhum compromisso de tentar me passar uma boa impressão, sabe? Ela só queria ser verdadeira. E eu falei, Ju, cara, isso que você está falando. E eu posso te falar, naquela época eu não tinha a maturidade para dar uma resposta boa para ela, que talvez eu possa ter hoje. Eu não lembro nem bem o que eu disse para ela na época, faz tanto tempo isso. Mas eu falei, algo mais ou menos assim, pô, cara, complicado. Complicado, tu como assim? Porque a minha cabeça era muito assim, pô, se tu vem no culto, tu tá maluca? Tu é hipócrita, né? Tipo assim. Só que, cara, com os meus próprios pecados, e sendo bem sincero com Deus, eu descobri que tem muita coisa que eu já estava há muitos anos na presença de Deus e eu não tinha aberto mão dessas coisas ainda. Só que a dela era drogas. Aí é pior, né? Ela é menos crente do que eu. Está entendendo o que eu estou falando? Mas a grande verdade é que independente de qual é a parada, se é uma droga, se é um vício em algum aplicativo de celular, se é um vício em pornografia, se é uma dependência emocional que você tem com um relacionamento, seja lá o que for, a grande verdade é que Deus sabe exatamente o quanto é difícil para você abrir mão de algumas coisas. E eu sei que Deus sabia o quanto era difícil para Juliana, essa jovem, abrir mão da sensação e do que ela sentia quando experimentava aquela droga. Mas quem é que sabe que mesmo que fosse muito difícil, Jesus amava muito ela e ama ainda.
E eu oro a Deus que para você não seja uma droga, para ninguém seja uma droga, porque é muito ruim o que a droga faz na vida de uma pessoa. Mas às vezes é um relacionamento. Aquela amizade que você sempre que está na igreja, você fala, eu preciso me afastar daquela amizade. Mas quando chega a segunda-feira, você não consegue. Aquela pessoa, ela atrapalha a sua vida. E você sabe disso. Ela te deixa se sentindo pior sempre. Ela te leva a fazer coisas que você não gosta. E às vezes ela te trata bem. E você fala, agora vai valer a pena fazer essa amizade. Daqui a pouco ela te trata mal de novo. E você fica, caraca, quem é essa pessoa? Por que essa pessoa finge que é meu amigo quando não tem ninguém na minha frente? Mas quando na frente das pessoas ela me humilha. Não é assim, às vezes? Eu já tive um amigo assim. Quando era só eu e ele era meu melhor amigo. Quando chegava na frente das pessoas, ele me zoava. E me fazia sentir humilhado. Então, às vezes, a gente pensa, como que eu vou me desligar disso? Eu posso te dar um conselho? Se você sente que não consegue se desligar de alguma coisa ainda, mesmo sabendo que é tudo que você mais precisa, lembra de Abraão, que entregou o filho dele, mas antes de entregar, teve dificuldade de falar a verdade, porque não confiou totalmente em Deus. Mas o que eu mais admiro em Abraão, não é que ele foi humano igual a mim, é porque no meio das falhas dele, ele tomou a decisão de que ele nunca ia descansar enquanto não vivesse completamente para o Senhor. Até que chegou o dia que Deus falou assim, Abraão, me dá seu filho. E ele entregou. Sabe, eu quero declarar sobre você, você vai entregar tudo em nome de Jesus. Hoje, pastor, em nome de Jesus, o meu desejo é, você entregue hoje. E eu creio que você vai sair daqui hoje conseguindo entregar. Pastor, e se de alguma forma chegar amanhã eu acabar descobrindo que não entreguei ainda? Então eu quero te fazer um desafio. Você vai com toda a verdade, em espírito e em verdade, nesse lugar agora, dizer, Senhor, mesmo que eu não sinta força amanhã, eu quero que o Senhor saiba que no meu coração hoje eu te entrego tudo. E o Senhor tem autorização, mesmo que eu vá passar raiva por causa disso, eu te dou espiritualmente a autorização para tirar tudo da minha vida que me atrapalha a ser um adorador. Cara, se você fizer essa oração agora junto comigo e for de todo o coração, eu posso te dizer, talvez amanhã você ainda tenha uma recaída, mas anota, se você falou de todo o coração, Deus vai tirar tudo que não pertence a Ele na sua vida, tudo. E sabe o que é melhor? Você vai continuar, você vai conseguir ser feliz desse jeito. Porque às vezes a gente pensa que se a gente abrir mão de algumas coisas, a gente não vai ser feliz. Mas eu te garanto que tem muita felicidade distante daquilo que te aprisiona. Você só não descobriu ainda. Sabe por quê? Porque tem coisa que para a gente descobrir, a gente tem que se dar a oportunidade de se acostumar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem coisa, para você descobrir o quanto é bom, você tem que se dar a oportunidade de se acostumar com aquilo. Quando a galera está lá no mundo, bebendo, zoando, não sei o quê, aí crente está maluco? Nunca vou ser crente, bagulho mais chato do mundo. Aí vem num culto da base, um dia depois, só lágrimas, 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 presença de Deus, fala assim, cara, como eu nunca senti um amor desse como a minha vida. E aí daqui a pouco ele desacostuma do que viveu no mundo, ele acostuma com o que viveu Jesus, e ele é muito mais feliz. Então eu queria que você ficasse de pé agora no seu lugar, todo mundo. E cara, eu não quero ficar fazendo apelo emocional, porque quem aqui já descobriu que a adoração não é sobre apelo emocional? Mas eu quero fazer um apelo em espírito e em verdade. Algo que Deus vai falar dentro do seu coração, em espírito, e só se você, mesmo sabendo que vai ser difícil e que talvez não vai conseguir no primeiro momento, mas se você no seu coração diz, Senhor, eu te entrego tudo, mesmo que talvez eu me sinta incapaz, eu quero que o Senhor saiba
que se eu posso tomar uma decisão importante na minha vida, é que ela seja toda sua. Se você tomar essa decisão hoje, feche seus olhos e ora comigo. Fala assim: Senhor, eu te entrego tudo. Eu quero experimentar o que é uma vida completamente rendida ao Senhor. Toma o meu coração. Eu te reconheço como Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Cara, eu queria fazer uma coisa muito simbólica hoje aqui. E hoje eu queria te desafiar a literalmente cagar para a sua reputação. Para o quanto você se sente um jovem exemplar, um adolescente exemplar. Ou referência, né? Adolescente não fala exemplar, fala referência. Para o quanto você se sente referência para qualquer pessoa aqui. Mas hoje eu queria te convidar a adorar a Deus em espírito e em verdade. E em verdade é sendo sincero. E se em algum nível você entendeu que essa oração de entrega, ela foi uma oração sua também, eu queria que você saísse do seu lugar e que você viesse aqui na frente comigo. Se em algum nível você tem certeza isso, se em algum nível você tem certeza de que tem coisas que você ainda não tinha entregado e estavam te atrapalhando de ser um adorador ou uma adoradora, eu queria que você saísse do seu lugar e que você viesse aqui no altar também. Enquanto a gente toca essa canção, eu queria te chamar para vir adorar a Deus, não cantando, apesar de poder cantar enquanto faz isso, mas vim adorar a Deus dizendo: a minha vida é sua, Senhor. Eu estou disposto a perder o que eu não tenho conseguido abrir mão. Eu estou disposto a te entregar aquilo que eu não tenho conseguido entregar. Talvez amanhã eu vou repetir o mesmo pecado, mas eu quero que o Senhor saiba, o Senhor tem permissão de arrancar da minha vida. O Senhor tem toda a autorização para tirar da minha vida isso que eu ainda estou preso. Porque, cara, eu tenho certeza de que Deus prefere muito mais essa coragem do que as canções. Mas fica tranquilo, você continua entregando canções para Deus, Ele gosta. A Bíblia diz: cantai ao Senhor um cântico novo. A Bíblia diz: entrai em suas portas com gratidão e em seus átrios com hino. Então sim, Deus gosta de músicas que a gente canta. Deus gosta de receber as palavras de amor declaradas a Ele. Mas Ele gosta muito mais quando Ele sabe o que essas palavras significam por aquilo que a gente permitiu Ele fazer na nossa história. Então, cara, só permite Deus fazer na sua história. Só diga para Ele que a sua vida é dele. E esse momento não vai ser o seu melhor momento de adoração. Ele vai ser só o começo de alguém que decidiu viver para adorar a Ele. E que não importa o que aconteça, você vai continuar acreditando que não existe nenhum outro lugar para você estar. Não existe nenhuma outra coisa importante para você fazer senão render a sua vida a Deus. E a sua vida vai ser uma coleção das coisas que você já entregou. Fala assim: Senhor, eu quero que a minha vida seja uma coleção de tudo que eu já te entreguei, até que eu não tenha mais nada para te entregar, a não ser o meu corpo como sacrifício vivo. Eu quero servir as pessoas, eu quero amar as pessoas, eu quero servir ao Senhor, eu quero amar ao Senhor com a minha vida, com tudo que eu tenho, com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento.